Você acorda e por alguns segundos tudo parece normal. Então, aquela sensação familiar retorna, como uma pedra pesada se instalando no seu peito. Você olha ao redor do seu quarto, vê seus pertences, sua vida aparentemente funcional, e mesmo assim sente um vazio que não consegue nomear. Não é tristeza exatamente, não é depressão no sentido clínico. É algo mais profundo, mais assustador. É a sensação de que nada disso importa realmente. Você vai trabalhar, cumpre suas obrigações, sorri quando esperado, mas por dentro carrega essa pergunta silenciosa que nunca vai embora. Para quê? Você já tentou preencher esse buraco com conquistas, com relacionamentos, com distrações infinitas, mas nada parece tocar aquele núcleo vazio dentro de você. À noite, quando a agitação do dia finalmente cessa, você fica sozinho com seus pensamentos e sente o peso existencial retornar com força total. Você se pergunta se é o único que sente isso, se há algo profundamente errado com você, se essa busca por algo mais significativo é apenas ilusão ou se existe realmente uma resposta que você ainda não encontrou. Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu a Auschwitz e outros campos de concentração nazistas, descobriu algo nas profundezas do sofrimento humano que pode transformar completamente essa experiência que você carrega. Ele não oferece soluções rápidas ou promessas vazias de felicidade instantânea. O que Frankl descobriu foi testado nas circunstâncias mais extremas que um ser humano pode enfrentar. E o que ele aprendeu sobre a natureza do sentido humano e como encontrá-lo mesmo, quando tudo parece perdido, pode ser exatamente o que você precisa ouvir agora. Hoje vamos explorar por que o mundo moderno parece estar conspirado para destruir seu senso de propósito e como a descoberta central de Frankl pode se tornar seu escudo contra esse vazio que consome por dentro. Quando Frankl foi deportado para Auschwitz em 1942, ele carregava consigo o manuscrito de um livro que havia escrito, sua obra de vida até aquele momento. Na primeira seleção no campo, tudo lhe foi tirado, incluindo aquele manuscrito. Em questão de minutos, sua identidade profissional, seus anos de trabalho, tudo que ele havia construído, foi reduzido a cinzas. Ele estava nu, despojado não apenas de roupas, mas de tudo que constituía sua vida anterior. Naquele momento devastador, Frankl poderia ter sucumbido ao desespero total. Afinal, se você tivesse sua vida inteira destruída em minutos, se você visse pessoas sendo assassinadas ao seu redor diariamente, se você acordasse cada manhã sem saber se sobreviveria até a noite, que sentido poderia existir? E foi precisamente nesse abismo de sofrimento que Frankl fez uma descoberta que mudaria não apenas sua própria sobrevivência, mas a compreensão da psicologia humana para sempre. Ele observou algo extraordinário. Nos campos de concentração, não eram necessariamente os fisicamente mais fortes que sobreviviam. Havia homens robustos que desmoronavam em dias, e havia homens aparentemente frágeis que resistiam mês após mês. A diferença não estava na força física ou mesmo nas circunstâncias externas, porque todos compartilhavam o mesmo horror. A diferença estava em algo interior, algo que Frankl começou a identificar como a presença ou ausência de sentido. Aqueles que tinham algo pelo que viver, alguma razão que transcendia as circunstâncias imediatas, conseguiam suportar o insuportável. Um prisioneiro sobrevivia porque queria reencontrar seus filhos. Outro resistia porque tinha uma obra inacabada que só ele poderia completar. Outro ainda encontrava sentido em ajudar companheiros prisioneiros, mesmo quando ele próprio estava morrendo de fome. Frankl percebeu que quando um ser humano possui um porquê forte o suficiente para viver, ele consegue suportar quase qualquer como. Esta compreensão não era teoria abstrata, era observação direta da natureza humana em seu teste mais extremo. Mas aqui está o que torna a descoberta de Frankl tão radicalmente diferente de tudo que veio antes na psicologia. Freud havia argumentado que o ser humano é fundamentalmente motivado pela busca de prazer, pelo princípio do prazer. Scheller propôs que somos motivados pela vontade de poder, pela necessidade de superar sentimentos de inferioridade e dominar nosso ambiente.
Frankl observou algo completamente diferente nos campos de concentração. Os seres humanos não são primariamente motivados pela busca de prazer ou poder, mas pela busca de sentido. Na verdade, frequentemente estamos dispostos a renunciar, tanto ao prazer quanto ao poder, se isso servir a um propósito maior que percebemos como significativo. Pense nisso. Nos campos, não havia prazer algum disponível. Não havia poder que os prisioneiros pudessem exercer. Tudo isso havia sido destruído, e ainda assim, alguns encontravam razões para continuar. Frankl viu que a motivação humana mais fundamental não é evitar dor ou buscar prazer, mas encontrar sentido. Quando temos sentido, podemos suportar até mesmo a dor mais intensa. Quando não temos sentido, até mesmo o prazer se torna vazio e insatisfatório. Esta é a chave para entender por que você pode ter tudo que a sociedade diz que deveria torná-lo feliz, todas as conquistas e confortos, e ainda sentir aquele vazio profundo. Não é porque você é ingrato ou está com defeito. É porque você está faminto de sentido em um mundo que oferece apenas prazer e poder como soluções. Frankl chamou esse fenômeno contemporâneo de vazio existencial, e ele argumentou que isso se tornou a neurose em massa de nossa era. As pessoas vêm à terapia não porque têm complexos freudianos não resolvidos, mas porque suas vidas carecem de significado. Elas sofrem do que Frankl chamou de neuroses noogênicas, doenças da dimensão noética ou espiritual da existência humana, não problemas psicológicos ou físicos tradicionais. E agora eu preciso fazer uma pausa e realmente conversar com você. Eu sei que muitos de vocês assistindo a este vídeo carregam esse peso em silêncio. Vocês olham ao redor e veem outras pessoas aparentemente satisfeitas com suas vidas comuns e se perguntam por que vocês não conseguem simplesmente aceitar o que é, por que vocês precisam dessa busca constante por algo mais profundo. Então me conta aqui nos comentários, você já sentiu que sua vida, mesmo quando parece estar funcionando bem por fora, carece de algo essencial que faria tudo fazer sentido? Se sim, escreva simplesmente: eu sinto esse vazio de sentido. Não precisa elaborar se não quiser. E saiba que ao compartilhar isso aqui, você está fazendo algo corajoso. Você está quebrando o silêncio em torno dessa experiência que tantos carregam sozinhos. Quando você escreve isso nos comentários, você valida não apenas sua própria experiência, mas mostra a dezenas de outras pessoas que elas não estão sozinhas nessa busca. Muitas vezes o primeiro passo para encontrar sentido é reconhecer honestamente que ele está faltando. Vamos criar aqui uma comunidade onde podemos ser autênticos sobre essa busca. Escreva nos comentários agora e depois vamos continuar explorando como Frankl propôs que possamos preencher esse vazio de maneira genuína. Então, como encontramos esse sentido que Frankl identificou como tão crucial? Aqui está onde seu pensamento se torna verdadeiramente prático e transformador. Frankl identificou 3 vias principais, através das quais podemos descobrir sentido em nossas vidas. A primeira via é através de criar algo ou realizar algum feito, através do trabalho criativo ou realização de tarefas. Isso não significa necessariamente grandes conquistas reconhecidas mundialmente. Significa engajar-se em atividade que contribui com algo valioso para o mundo, seja criar arte, construir algo útil, resolver problemas, ajudar outros através de seu trabalho. O sentido vem não do reconhecimento externo, mas da própria atividade de trazer algo novo ao mundo ou melhorar algo que existe. A segunda via é através de experienciar algo ou encontrar alguém, através do amor, da apreciação da beleza, da conexão genuína com outro ser humano. Frankl observou que nos momentos mais sombrios do campo de concentração, alguns prisioneiros encontravam sentido simplesmente contemplando a beleza de um pôr do sol visto através das grades, ou mantendo viva em suas mentes a imagem de uma pessoa amada. O amor, ele percebeu, é uma forma de compreender a essência única de outro ser humano, e essa compreensão pode fornecer sentido profundo, mesmo quando a pessoa amada está ausente ou já faleceu. A terceira via, e talvez a mais profunda,
É através da atitude que adotamos em relação ao sofrimento inevitável. Quando não podemos mudar uma situação, quando enfrentamos um destino que não escolhemos, ainda mantemos a liberdade de escolher nossa atitude em relação a isso. Frankl viu homens nos campos que, mesmo perdendo tudo, mantinham sua dignidade, ajudavam outros, recusavam-se a se tornarem brutais. Eles transformavam sua tragédia pessoal em triunfo humano através da atitude que escolhiam. Esta terceira via é crucial para entender por que o mundo não pode te destruir se você encontrar sentido através dela. O sofrimento em si não tem sentido, Frankl deixava claro. O sofrimento desnecessário deve ser removido sempre que possível. Mas existe sofrimento inevitável, aspectos de nossas vidas e do mundo que não podemos mudar. Um diagnóstico médico terminal, a perda de uma pessoa amada, injustiças que não podemos corrigir sozinhos, limitações que nascemos com ou desenvolvemos. Nesses casos, Frankl argumentava que nossa última liberdade humana, aquela que ninguém pode tirar, é escolher como responderemos. Podemos nos tornar amargos, ressentidos, quebrados, ou podemos crescer através do sofrimento, encontrar nele oportunidade para demonstrar as capacidades humanas mais elevadas de coragem, amor, dignidade. Ele citava Dostoiévski: "Há apenas uma coisa que temo, não ser digno de meu sofrimento." Quando transformamos nosso sofrimento pessoal em realização humana, através da atitude que escolhemos, encontramos sentido mesmo no que parece mais sem sentido. Esta é uma ideia radicalmente empoderadora, porque significa que, independente do que o mundo nos faça, independente das circunstâncias externas, sempre mantemos essa arena interior de liberdade onde podemos escolher quem nos tornaremos em resposta. O mundo pode tirar tudo de você. Pode te colocar nas piores circunstâncias imagináveis, mas não pode escolher sua atitude por você. Essa escolha permanece irrevogavelmente sua. Mas Frankl foi além de apenas identificar essas vias para o sentido. Ele desenvolveu técnicas terapêuticas específicas baseadas em sua compreensão da busca humana por significado. Duas dessas técnicas são particularmente poderosas: a intenção paradoxal e a derreflexão. A intenção paradoxal envolve deixar de lutar contra algo que te aflige e, em vez disso, intencionalmente desejar ou até exagerar aquilo. Por exemplo, se você sofre de insônia por causa da ansiedade de não conseguir dormir, a intenção paradoxal envolveria deliberadamente tentar permanecer acordado o máximo possível. Paradoxalmente, ao remover a luta ansiosa contra a insônia, frequentemente o sono vem naturalmente. Frankl usou essa técnica com pacientes que sofriam de fobias, ansiedade antecipatória, obsessões. Ao instruí-los a intencionalmente fazer ou desejar aquilo que temiam, ele quebrava o ciclo de medo, gerando mais medo. A técnica funciona porque utiliza especificamente a capacidade humana de autodistanciamento, nossa habilidade de nos afastarmos de nós mesmos, de observarmos a nós mesmos com certa distância, até mesmo de rir de nós mesmos. Esta capacidade de autodistanciamento é, segundo Frankl, especificamente humana. Animais não podem se afastar de si mesmos desta maneira. A derreflexão é complementar à intenção paradoxal. Ela envolve redirecionar a atenção para longe de si mesmo em direção a algo ou alguém além de si. Frankl notou que muitos problemas psicológicos são intensificados pela hiperreflexão, pela atenção excessiva voltada para si mesmo. O insone pensa obsessivamente sobre seu sono. A pessoa ansiosa monitora constantemente suas sensações corporais. A pessoa deprimida rumina endlessamente sobre seus sentimentos. A derreflexão envolve redirecionar essa atenção para fora, para tarefas significativas, para outras pessoas, para propósitos que transcendem o eu. Esta técnica utiliza outra capacidade especificamente humana que Frankl identificou: a autotranscendência, nossa capacidade e necessidade de ir além de nós mesmos em direção a significados e pessoas fora de nós. Estas duas capacidades, autodistanciamento e autotranscendência,
constituem o que Frankl chamava de dimensão noética da existência humana. Noético vem do grego nous, que significa mente ou espírito. A dimensão noética não é religiosa necessariamente, embora possa incluir religião. É simplesmente a dimensão especificamente humana, onde residem nossas capacidades de fazer escolhas livres, de buscar sentido, de questionar nossa existência, de nos comprometer com valores, de amar, de criar. Frankl argumentava que a psicologia e a psiquiatria tradicionais frequentemente ignoravam ou reduziam essa dimensão, tentando explicar tudo em termos biológicos ou psicológicos. Mas quando você reduz o humano apenas ao biológico e psicológico, você perde exatamente o que torna o humano único. Um exemplo que Frankl gostava de usar. Você pode estudar a composição química de uma pintura, pode analisar as pinceladas, pode fazer análise freudiana do artista, mas tudo isso não captura o significado da obra de arte. O significado existe em outra dimensão que não pode ser reduzida aos componentes físicos ou às neuroses do criador. Similarmente, você pode analisar alguém biologicamente e psicologicamente, mas o que torna aquela pessoa quem ela é, seus valores, suas escolhas, seus compromissos, existe nessa dimensão noética que transcende, mas inclui as outras dimensões. E é precisamente esta dimensão noética que o mundo moderno frequentemente ignora ou esmaga. Pense em como nossa sociedade tenta responder ao vazio existencial que tantos sentem. Oferecemos antidepressivos, que podem ser úteis para a depressão clínica, mas não tocam o vazio de sentido. Oferecemos entretenimento infinito, distrações constantes, estimulação sem fim. Oferecemos a promessa de que se você apenas conquistar mais, ganhar mais, consumir mais, você finalmente se sentirá preenchido. Mas todas essas soluções ignoram a dimensão noética, a necessidade especificamente humana de sentido. É como tentar matar a fome bebendo água. Você pode encher seu estômago, mas a fome de nutrientes permanece. O vazio existencial não pode ser preenchido com prazer, poder ou distração, porque ele existe em outra dimensão. Ele requer sentido, e encontrar sentido requer engajamento com a dimensão noética da existência. Requer fazer as perguntas difíceis. Para que minha vida existe? Que valores guiam minhas escolhas? A que ou a quem estou comprometido? Como posso contribuir com algo maior que eu mesmo? Que atitude escolho diante das circunstâncias que não posso mudar? Estas não são perguntas que nossa sociedade encoraja. Na verdade, somos frequentemente desencorajados de fazê-las. Somos encorajados a buscar conforto, segurança, prazer, status. Mas nenhuma quantidade dessas coisas pode preencher a fome de sentido. Frankl observou que em sociedades afluentes, onde as necessidades básicas são atendidas, o vazio existencial se torna epidêmico. Não é porque as pessoas têm menos razões para viver, mas porque têm menos demandas claras. Em circunstâncias difíceis, o sentido às vezes se apresenta claramente: sobreviver, proteger os que ama, resistir à opressão. Em circunstâncias confortáveis, você deve buscar ativamente o sentido, porque ele não se impõe mais através de necessidade externa. Se essas ideias estão ressoando com algo profundo em você, se você sente que finalmente encontrou alguém que entende essa busca que você carrega, deixe um like neste vídeo para que mais pessoas possam descobrir estas ideias transformadoras de Frankl. E se você quer continuar explorando a dimensão mais profunda da existência humana, se você precisa de um espaço onde possa questionar, buscar e crescer sem julgamento, inscreva-se neste canal. Aqui nós mergulhamos semanalmente no pensamento de Frankl e outros filósofos humanistas que oferecem respostas reais para a crise de sentido que nossa sociedade enfrenta. Você não precisa caminhar sozinho nessa jornada de descobrir o que torna sua vida verdadeiramente significativa. Clique no botão de inscrição e venha fazer parte dessa comunidade de pessoas corajosas o suficiente para buscar mais que apenas prazer e distração. Agora, há uma objeção importante que precisa ser endereçada. Alguns críticos de Frankl
Argumentam que sua abordagem coloca responsabilidade excessiva sobre o indivíduo, que pode levar a culpar a vítima. Se alguém está sofrendo, dizer que ela precisa encontrar sentido em seu sofrimento pode parecer cruel ou insensível. Esta crítica merece consideração séria. Frankl nunca argumentou que todo sofrimento tem sentido ou deve ser aceito. Ele era médico e dedicou sua vida a aliviar sofrimento desnecessário. Sua abordagem era que quando o sofrimento é inevitável, quando não pode ser removido ou mudado, então e somente então, devemos buscar transformá-lo através da atitude que escolhemos. Ele também não argumentava que encontrar sentido é fácil ou que todos conseguem fazê-lo. Ele reconhecia que circunstâncias extremas podem esmagar pessoas, que trauma pode destruir a capacidade de buscar sentido. Sua abordagem não era culpar quem não consegue encontrar sentido, mas iluminar a possibilidade para aqueles que podem. Além disso, Frankl era claro que sentido não pode ser dado por outra pessoa ou inventado artificialmente. Sentido deve ser descoberto, e cada pessoa deve descobrir o sentido único de sua própria vida. O terapeuta não pode dizer ao paciente qual é o sentido de sua vida. Pode apenas ajudar o paciente a descobrir isso por si mesmo. Esta descoberta frequentemente ocorre através de reconhecer que a vida está constantemente fazendo perguntas a nós. E nós devemos responder não com palavras ou meditação, mas com ação, com as escolhas que fazemos e a atitude que adotamos. Esta ideia de que a vida nos pergunta e nós devemos responder é uma inversão radical da maneira como normalmente pensamos. Geralmente perguntamos: qual é o sentido da vida? Frankl sugeria que a pergunta está invertida. Não somos nós que devemos perguntar sobre o sentido da vida. É a vida que pergunta a nós, e nós devemos responder sendo responsáveis. A palavra responsabilidade em alemão, Verantwortlichkeit, contém a raiz Antwort, que significa resposta. Ser responsável é ser capaz de responder. E a vida nos faz perguntas específicas em cada situação. Não há uma resposta universal. O sentido da vida de uma pessoa não é o mesmo que de outra. O sentido da sua vida hoje não é necessariamente o mesmo que será amanhã. O sentido muda porque as circunstâncias mudam, porque você muda. O que permanece constante é a necessidade de responder autenticamente às demandas únicas de cada situação. Como você sabe qual é a demanda de uma situação? Frankl sugeria que você pode descobrir isso através de consciência, através de atenção cuidadosa ao que está sendo pedido de você. Às vezes é óbvio, alguém precisa de ajuda e você pode ajudar. Às vezes é mais sutil, uma oportunidade de criar algo, de aprender algo, de crescer através de um desafio. E às vezes, a demanda é simplesmente suportar o que não pode ser mudado com dignidade e coragem. Esta abordagem torna cada momento potencialmente significativo, porque cada momento traz sua própria pergunta única, sua própria oportunidade de responder. Você não está esperando por algum grande propósito aparecer no futuro. O sentido está disponível aqui e agora, através de como você responde a este momento específico. Mas e quando você genuinamente não sabe qual é o sentido? Quando a vida parece confusa e você não consegue discernir que pergunta está sendo feita a você? Frankl reconhecia que isso acontece frequentemente. Sua resposta era que mesmo a incerteza sobre o sentido pode ser suportada se você se mantém aberto à possibilidade. Ele citava Rilke, que escreveu: "Seja paciente com tudo que não está resolvido em seu coração. Tente amar as próprias perguntas, como quartos fechados ou livros escritos em língua estrangeira. Não busque agora as respostas que não podem ser dadas, porque você não seria capaz de vivê-las. Viva as perguntas agora. Talvez você gradualmente, sem perceber, viva um dia distante nas respostas." Frankl apreciava esta atitude de manter-se aberto, de viver as perguntas, de confiar que sentido pode ser encontrado, mesmo quando não é imediatamente aparente. Ele também sugeria que frequentemente descobrimos o sentido em retrospecto. No momento, uma experiência pode parecer sem sentido ou até cruel. Mais tarde, olhando para trás, podemos ver como aquilo nos transformou,
nos ensinou algo crucial, nos preparou para algo que veio depois. Isso não significa que tudo tem sentido predeterminado ou que existe algum plano cósmico. Significa simplesmente que nossa capacidade de criar sentido é tão poderosa que podemos frequentemente extrair significado até de experiências que pareciam devastadoras no momento. Há uma história que Frankl contava sobre um de seus pacientes que ilustra isso poderosamente. Um médico idoso veio à terapia com Frankl sofrendo de depressão severa porque sua esposa havia morrido. Ele não conseguia superar a perda, sentia que sua vida havia acabado. Frankl perguntou a ele: "Doutor, o que teria acontecido se você tivesse morrido primeiro e sua esposa tivesse sobrevivido?" O médico respondeu: para ela teria sido terrível. Como ela teria sofrido?" Frankl então disse: "Você vê, doutor, esse sofrimento foi poupado dela, e foi você quem a poupou. Agora você deve pagar por isso, sobrevivendo e lamentando." O médico não disse nada. Apertou a mão de Frankl e deixou o consultório. O sofrimento não havia desaparecido, mas agora tinha sentido. Ele estava sofrendo para poupar outra pessoa de sofrer. Seu amor por ela continuava através de sua disposição de carregar esse fardo em seu lugar. Esta história mostra como o sentido pode transformar completamente nossa experiência de sofrimento sem necessariamente remover o sofrimento. O médico ainda lamentava, mas o lamento agora tinha propósito, dignidade, significado. Não era mais vazio. Era expressão de amor. Esta compreensão tem implicações profundas para como vivemos. Se sentido pode ser encontrado até nas piores circunstâncias, através da atitude que escolhemos, então nenhuma circunstância externa pode definitivamente nos destruir. O mundo pode tirar tudo de você. Pode colocá-lo nas situações mais difíceis, pode quebrar seu corpo, pode remover tudo que você tem. Mas não pode remover sua capacidade de escolher sua atitude, não pode forçar você a desistir de sua dignidade, não pode fazer você parar de amar ou se importar. Essas coisas permanecem livres, permanecem sob seu controle. Esta é a liberdade última que Frankl descobriu em Auschwitz. Uma liberdade que nenhuma circunstância pode destruir, porque existe na dimensão noética, na dimensão do espírito humano que transcende as condições físicas e sociais. É por isso que o mundo não pode te destruir se você encontrar isso. O isso não é algum objeto ou conquista externa. É a compreensão de que você possui liberdade interior irrevogável, que você pode escolher sua atitude, que você pode encontrar sentido através de criar, amar ou suportar com dignidade. Uma vez que você compreende isso profundamente, não apenas intelectualmente, mas existencialmente, você se torna fundamentalmente indestrutível de uma maneira crucial. Seu corpo pode ser ferido, suas circunstâncias podem ser difíceis, você pode perder muito. Mas o núcleo do que te torna humano, sua capacidade de responder com sentido, permanece intocado. Isso não é otimismo ingênuo. Frankl testemunhou o pior da humanidade. Ele viu pessoas sendo destruídas, viu pessoas escolhendo brutalidade e desistência. Ele não negava que circunstâncias extremas podem quebrar pessoas. Mas ele também viu que isso não é inevitável, que mesmo nas piores circunstâncias, alguns mantêm sua humanidade, sua capacidade de escolher. E se isso é possível em Auschwitz, é certamente possível nas dificuldades mais comuns que enfrentamos. Você pode estar enfrentando solidão, ou doença, ou perda, ou fracasso, ou simplesmente o peso existencial de viver em um mundo que frequentemente parece sem sentido. Qualquer que seja seu desafio, você mantém essa liberdade de escolher como responderá. Você pode escolher desespero ou pode escolher buscar sentido. Pode escolher amargura ou pode escolher crescimento. Pode escolher isolamento ou pode escolher conexão. O mundo não faz essas escolhas por você. As circunstâncias influenciam, dificultam, às vezes tornam algumas escolhas extremamente difíceis. Mas a escolha final permanece sua. Então, voltando àquele sentimento com que começamos, aquele vazio existencial que você sente quando acorda, aquela pergunta silenciosa que nunca vai embora:
Frankl diria que esse vazio não é doença ou defeito. É sua dimensão noética clamando por atenção, sua necessidade especificamente humana de sentido exigindo ser atendida. E a solução não é suprimir esse clamor com distração ou medicação desnecessária. A solução é engajar com ele, é fazer as perguntas difíceis sobre o que torna sua vida significativa, é descobrir as maneiras únicas através das quais você pode responder às demandas de sua situação particular. Talvez seja através de criar algo que só você pode criar. Talvez seja através de amar alguém de maneira que só você pode amar. Talvez seja através de suportar algo difícil com uma dignidade que transforma sofrimento em triunfo. Provavelmente é uma combinação de todos os três em diferentes momentos de sua vida. Mas o sentido está disponível. Não é garantido, não é automático, não vem sem esforço, mas está disponível para quem busca genuinamente. E quando você encontra, mesmo que temporariamente, aquele vazio começa a se preencher, não com felicidade necessariamente, porque sentido e felicidade não são a mesma coisa. Você pode encontrar sentido em situações profundamente difíceis, onde felicidade seria impossível, mas sentido traz algo mais profundo que felicidade. Traz a sensação de que sua vida importa, de que sua existência tem propósito, de que você está respondendo adequadamente às demandas únicas de sua situação. Deixe-me perguntar algo agora. Algo que você pode refletir mesmo depois que este vídeo terminar. Olhando para sua vida neste momento, quais são as perguntas únicas que sua situação particular está fazendo a você? Não as perguntas universais sobre o sentido da vida em abstrato, mas as perguntas específicas de sua vida agora. O que precisa ser feito que só você pode fazer? Quem precisa ser amado de maneira que você pode amar? Que dificuldade você está enfrentando que poderia ser transformada através de uma mudança em sua atitude? Estas não são perguntas fáceis, e as respostas podem não vir imediatamente, mas o próprio ato de fazer essas perguntas, de se abrir para a possibilidade de sentido, já é um passo em direção a encontrá-lo. Você já está engajando com sua dimensão noética, já está exercendo sua liberdade especificamente humana de buscar significado. E se você está fazendo isso, então não importa o que o mundo te faça, você possui algo que não pode ser destruído. Compartilhe nos comentários uma reflexão sobre essas perguntas se você quiser. Às vezes, articular nossos pensamentos, mesmo brevemente, ajuda a clarificar o que estamos buscando. E sua reflexão pode inspirar outros nesta mesma jornada. Esta é a mensagem final e mais importante de Viktor Frankl. Você não é vítima passiva de suas circunstâncias. Você é responsável por responder a elas. Essa responsabilidade pode parecer pesada às vezes, pode parecer injusta. Por que você deve carregar o peso de criar sentido em um mundo que frequentemente parece conspirar contra isso? Mas Frankl diria que essa responsabilidade é também sua maior dignidade. É o que te torna humano. É o que significa que sua vida tem significado único que ninguém mais pode realizar. Se você quer continuar explorando essas ideias que podem genuinamente transformar como você vive, inscreva-se neste canal, ative as notificações e junte-se a nós toda semana enquanto mergulhamos na sabedoria de Frankl e outros pensadores que levam a sério a dimensão profunda da existência humana. Você merece mais que apenas distração e conforto superficial. Você merece um caminho real em direção ao sentido. E nós estamos aqui para explorar esse caminho juntos. Obrigado por estar aqui hoje. Sua busca importa. Você importa. E o sentido que você pode criar através de sua vida, através de suas escolhas e atitudes, é algo que o mundo nunca poderá destruir.